Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe. Todos os dias nós temos aqui uma mensagem de Deus para que nós possamos estar meditando na palavra de Deus. E hoje não é diferente, hoje nós temos uma palavra especial para esse dia 26 de agosto. Nós temos aí uma palavra especial. E sabe qual é a palavra hoje? O tema de hoje é: Deus tem planos para você. Deus tem planos para você. Muitos de nós, queridos, muitas vezes, temos alguns períodos de desânimos. E nesses períodos de desânimos, muitas vezes nós nos perguntamos: será que Deus tem algum plano para a minha vida? E você muitas vezes se questiona, nós nos questionamos sobre isso, visto as situações, os cenários que passamos, as adversidades que passamos, né? E isso vai fazendo com que a gente venha meditar, pensar sobre essa situação. Quando nós olhamos para a Bíblia, né, como a nossa bússola, nós começamos a entender que Deus ele permite os seus filhos passarem por determinadas situações para que eles possam reconhecer a necessidade de andar com Deus e daí sim passar a entregar sua vida a Ele para que Ele possa sim escrever uma nova história. Então, seja quem for que esteja assistindo essa mensagem, Deus tem planos sim para a tua vida. Mas muitas vezes Deus vai permitir que você passe por determinadas situações para que você possa aprender, tirar proveito dessa história, tirar lição dessa situação, para que assim Deus possa entrar com provisão na tua vida. Foi assim toda a história bíblica. Nós sempre vamos ver, queridos, o povo de Israel, por exemplo, Deus permitia que eles passassem por determinadas situações, eram levados ao exílio, né, ao cativeiro, e ali Deus permitia que eles passassem um tempo ali, e nesse tempo ali chegava um momento que o povo eles acordavam, eles caíam em si, eles falavam: é necessário que eu volte para o Senhor. E quando eles voltavam para o Senhor, simplesmente Deus perdoava os seus pecados e Deus trazia restauração na vida deles. O texto que eu trouxe hoje para nós meditarmos, eu trouxe dois textos para nós meditarmos. Um no livro de Jeremias, que é um livro que eu gosto bastante, que fala sobre a restauração, sobre o desejo de Deus trazer restauração na vida das pessoas e realizar os planos dele na vida do ser humano. Você acha que Deus tem planos para a sua vida? Muitas vezes você está tão desanimado hoje que você fala assim: eu acho que não, pastor. Eu acho que Deus não tem projeto na minha vida, eu acho que eu já estou condenado. Muitas pessoas chegam a esse desânimo, queridos, de achar que Deus já não tem mais plano nenhum na vida dessa pessoa. Mas deixa eu mostrar para você aqui em Jeremias 29, aquilo que Deus falou. Aqueles que estavam exilados, aqueles que estavam presos na Babilônia. Então, o que era a Babilônia? Era um lugar de idolatria. Eles adoravam outros deuses, eram pessoas violentas. Deus permitiu que Israel e Judá fossem exilados ali na Babilônia por Nabucodonosor, para que eles passassem por determinadas situações, para que fizessem eles refletirem. É a forma de Deus fazer com que nós venhamos cair em si e entender que o único que pode nos dar uma direção, um caminho bom, é Deus. Então aqui o capítulo 29, ele vai falar exatamente sobre isso. Ele começa falando, querido, lá no capítulo 29, no verso 5, ele começa encorajando o povo a dizer: olha, o povo estava tão desanimado, só para vocês terem uma ideia,
que eles não queriam mais saber de construir casas, não queriam mais saber de casar, não queriam saber mais dar os seus filhos em casamentos, não queria mais, sabe, eles estavam totalmente desanimados porque eles achavam que a solução da vida deles agora era a morte. Eles estavam exilados, eles estavam esperando o quê? Morrer. E muitas pessoas chegam a esse ponto em nosso tempo. Então Deus pega, chama esse povo, dá essa palavra ao profeta Jeremias, para o profeta Jeremias falar ao povo. E olha só o que ele diz em Jeremias, no capítulo 29, verso 11 e verso 12. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, verso 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Verso 14. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Você percebeu, queridos? Você percebeu que simplesmente Deus, ele olhou para aquele povo que tinha rejeitado todos os mandamentos dele. Um povo que rejeitou, queridos, toda forma de instrução, de conselho, de ajuda. Eles simplesmente rejeitaram toda a palavra profética que foi lançada sobre a vida deles. Eles só ouviam as profecias que agradavam e massageavam o ego deles. Aquela profecia que vinha para eles, que falava que eles iam ser muito prósperos. Parece o tempo de hoje, né? Parece os tempos de hoje, os profetas que falam que você vai ser muito próspero. Daí muitas vezes nós ouvimos esses profetas, mas nós não ouvimos muitas vezes o profeta que vem e fala: corrija a tua vida, alinhe a tua vida, abandone o pecado. E esse que fazia isso, queridos, que falava, que trazia essas profecias para eles, para o povo de Israel, era Jeremias. E por isso Jeremias foi perseguido, tentaram matar Jeremias, porque as profecias de Jeremias não eram profecias que massageavam o ego, mas eram profecias que traziam alinhamento. Com isso, Deus trouxe essa palavra a Jeremias, e essa era uma palavra boa, era uma profecia boa para eles, de tantas outras, de Deus falar para eles: olha, abandone o pecado, que eu vou permitir que Nabucodonosor destrua Jerusalém. Essa era uma profecia boa para eles, que já estavam presos lá na Babilônia. Olha, voltem a sonhar. Não desistam de viver. Volte a sonhar, volte a construir casas, voltem a dar os seus filhos em casamentos e receber seus filhos homens também serem casados, suas filhas darem suas filhas em casamentos. Não parem, mas continuem, porque muito em breve esse cativeiro vai acabar. E eu tenho planos para a tua vida. E não é planos ruins. Deus nunca teve planos ruins para nós, queridos. Ele tem planos para nos fazer prosperar. Planos que vai nos dar esperança. Planos que realmente vai dar um futuro próspero para nós. E não só isso.
Deus ele se deixa ser achado quando nós nos alinhamos com Ele. Deus se deixa ser achado. Deus ouve a sua oração. Deus ele vai ouvir os desejos do seu coração, os seus desejos, seus sonhos. Então, queridos, Deus tem planos para você. Deus tem planos para você. Quando nós olhamos para Salmo 126, um salmo de apenas 6 versos, nós vamos perceber um cântico de peregrinação. Um cântico de peregrinação de quando Deus tira o seu povo do cativeiro e esse povo volta a sonhar e enche o seu rosto de riso e a sua boca começa a proclamar louvor ao Senhor. Mas tudo isso acontece, queridos, quando nós decidimos alinhar nossa vida com Deus. Quando eu permito isso, Deus entra com os planos dele na nossa vida. Mas quando nós não ouvimos o que Deus quer para a nossa vida, porque talvez nós achemos inadequado, antiquado aquilo que Deus exige de nós, Deus permite também que nós venhamos seguir a nossa vida do jeito que nós acharmos melhor. Mas nós temos que entender também que esse caminho que nós vamos percorrer, que nós acharmos melhor, vai ter um fim, que é a volta de Jesus. E aqueles que Jesus irá levar com ele são aqueles que vão ter sua vida alinhada com Deus. Os nossos caminhos, queridos, que nós escolhemos por vontade própria, não são bons. Nós podemos acertar uma coisa ali e outra aqui, mas não vai nos levar em lugares bons e abençoados e prósperos. Mas o caminho que o Senhor conduz, os planos de Deus que Ele tem para a sua vida, vai te levar a caminhos que vai te levar à vida, prosperidade, esperança, um futuro. E claro, Deus sempre estará do teu lado. Isso significa que você vai ter vitória. Então permita que Deus venha realizar esses planos na sua vida hoje. Amém? Eu quero poder estar orando com você agora e consagrando esse sabadão, dia 26 de agosto, ao Senhor. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós meditamos hoje na palavra que diz que o Senhor tem planos para nossas vidas. Por isso nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Colocamos esse sábado para que os planos do Senhor se realizem hoje. Nós colocamos o dia seguinte, e mais outro dia, e mais outro, e todos os dias das nossas vidas diante do Senhor, para que os teus planos, Pai, venham se realizar nas nossas vidas, para que nós possamos voltar a sonhar, para que nós possamos voltar a ter esperança e ter um futuro diante e alinhado com o Senhor. Nós consagramos esse dia ao Senhor e tudo aquilo que nós vamos fazer, Pai, diante do Senhor. Que essa palavra, Pai, venha realmente mexer com os nossos corações hoje e nos tirar do comodismo e nos colocar num lugar de atitude e de ação. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.